Para repetir essa telha ao longo desta parede, nós não vamos usar um arranjo, porque essa parede já possui o arranjo, um arranjo definido que é a treliça. Então nós temos que criar um outro objeto que fique dependente da parede. Vamos criar uma viga, conectar essa viga abaixo da parede e agora usar a viga para criar um arranjo onde será conectada a telha, o nosso perfilado da telha. Então eu seleciono o meu objeto, que é o perfilado, uso o valor de afastamento que estava definido na descrição do perfil, que é 41 centímetros, e o comando repete a telha várias vezes até completar o tamanho da viga. Veja que aqui nós temos um perfilado, a partir dos 41 centímetros começa a outra telha. E assim ela vai sendo repetida ao longo da viga. Como essa viga está conectada na parede, se modificarmos o tamanho da parede, modifica a viga e, consequentemente, as repetições da nossa telha. Agora nós vamos colocar uma visualização lateral para verificar se o ajuste está bem feito aqui, se a telha não moveu de lugar por causa do arranjo. Vamos colocar numa vista de lado, teclando Ctrl seta para a esquerda. Então nós temos aqui a nossa viga, aqui embaixo. No eixo dessa viga está colocada a telha, só que ela não pode ficar no eixo, ela teria que ficar um pouco mais para fora. Eu seleciono a viga, que é quem tem o arranjo, venho aqui no botão categoria e modifico o afastamento do eixo. Vou colocar 10 centímetros para fora essa telha. Então ela já foi deslocada, porque ela estava no eixo da parede. Como a parede tem 20, eu coloco 10 para o lado e ela fica na posição certa. É muito fácil quando a gente trabalha com computador fazer cópia das coisas. É muito fácil pegar um objeto e repetir inúmeras vezes. Só que isso acaba fazendo com que o computador comece a ficar lento por causa da complexidade dos sólidos que estão envolvidos nesses objetos. Então vocês têm que, sempre que possível, tentar ser simples. Imaginar que aquilo vai ser repetido muitas vezes. Então, quando desenhar uma telha, por exemplo, um perfil de uma telha, tente fazer o perfil com elementos retos, mesmo que a telha seja curva. Porque se ela for curva, vai ser muito fácil fazendo a volta. Aqui, por exemplo, nós temos três pontos que definem a telha. Essa telha aqui, no caso, ela é assim mesmo, né? Mas se for uma telha curva, vocês podem fazer com alguns pontos ao invés de fazer com arco. Nas treliças, por exemplo, tente representar essas barras com elementos que tenham 3 ou 4 faces. Nunca mais do que isso. Se a gente usar, por exemplo, se a gente usar aqui um elemento que tenha um elemento circular, por exemplo, nessas treliças, imagina, ela pode ter 8 até 12 faces cada uma dessas barrinhas. E aí você começa a repetir tudo isso. No pavilhão inteiro vai ficar uma quantidade enorme de sólidos e faces e o AutoCAD vai começar a trancar e o Active 3D também. Então, sempre que possível, tente representar os objetos de uma maneira bem simples.